Tratamento. No paciente, ele, no meio do procedimento, né, no meio do exame, ele começa a ter questões alérgicas, a gente precisa entrar em questão de tratamento com o paciente, tá certo? Não pode simplesmente ficar sem saber o que fazer com esse paciente que estará em crise alérgica lá no procedimento. O que acontece? De primeira instância, de imediato, assim que o paciente começa a crise alérgica dele, a gente precisa ir e fazer a injeção, né, introdução no paciente de antihistamínico, tá certo? Em primeira instância. E se for algo demorado ou depois de todo o procedimento, ou seja, ele fez os exames, usou contraste, terminou o contraste, é, fez o exame de pós-contraste, e aí ele saiu da sala, ficou lá na sala do paciente, né, trocando a roupa, e aí logo depois disso que ele começou a sentir o sintoma de alergia, da crise alérgica, aí já é dependendo de como são os sintomas, já é o sintoma de segunda instância. E aí a gente não pode administrar só antihistamínico. A gente tem que colocar um antihistamínico com corticoides, tá certo? O que acontece? A histamina ele é uma substância que é responsável por a resposta inflamatória, tá certo? No nosso corpo. O primeiro que vai combater a resposta inflamatória é a histamina. Só que além disso também ela é responsável por uma resposta alérgica do nosso corpo, tá certo? Quando ela tem algo que é fora do nosso corpo, patológico, uma questão que vai fazer malefício ao nosso corpo, ela reage dessa forma, causando o que a gente chama de alergias, tá certo? A histamina, ela é uma molécula que é de amina, tá certo? Que ela é composta de 5 carbonos, 9 hidrogênio e 3 de nitrogênio, tá certo? É só questão de curiosidade essa questão que eu trouxe para vocês. Só que a histamina, ela pode ser acometida em 4 estágios, tá bom? Qual seria esses? O primeiro estágio da histamina, assim que ela começa a questão de alérgica, ela vai fazer uma vasoconstricção, ou seja, vai constranger a questão de alguns vasos sanguíneos, tá certo? Vai contrair aqueles vasos, então vai aumentar o fluxo sanguíneo. Além disso, ele vai estimular os nervos sensoriais que estão na parte superficial do nosso corpo, tá certo? Que vai levar a uma vasodilatação das nossas vias aéreas, ou seja, o nosso corpo ele vai começar a aumentar o fluxo sanguíneo, tá bom? E nos vasos das vias aéreas vai haver uma dilatação, ou seja, ele vai ter maior fluxo sanguíneo naquele local. Ou seja, se tem histamina, que é a questão que vai provocar uma alergia, ela vai estar em maior quantidade ali, porque ali vai ter maior fluxo de sangue, não é isso? Aí, com isso, nas vias aéreas, com essa vasodilatação, e com a grande quantidade de histamina, ela vai levar a uma broncoconstricção. O que é isso? Os nossos brônquios, né, que são responsáveis pela osmolora hematopoese, que é a troca gasosa de oxigênio com carbono, os brônquios que é responsável por isso, ele vai constranger o seu tamanho. Ele não vai estar no tamanho normal dele, ele vai diminuir. Com isso, a quantidade de troca de oxigênio vai ser muito menor. Então, você vai acabar perdendo a oxigenação no sangue, tá certo? Então, com isso, é uma das reações alérgicas. Por isso que tem gente que começa a sentir uma falta de ar, fica sem conseguir respirar, tá certo? É devido a essa ação da histamina, que é de primeira instância, é um dos primeiros estágios dessa histamina, tá certo? Além disso, ela pode chegar de forma mais branda, fazer uma constrição nasal, né? Fazer um entupimento, causar uma pachernite, que é só mudança do tempo. Tem lá, você tá com aquela rinite, a sinusite, com ácaro, você tem aquela parte de espios, não é isso? E algumas vezes acontece um entupimento não, ela inibe a ligação de potássio. A gente sabe que o nosso corpo
ele funciona com a movimentação por causa da nossa bomba de sódio e potássio, não é? Então, quando o nosso corpo começa a sentir a deficiência de potássio, é aquela questão de começar a ter cãibra, você não consegue ter a movimentação tão correta do seu membro, você tem uma dificuldade de locomoção, dificuldade de conseguir falar, ou o pulmão, vamos dizer assim, ele tem dificuldade de conseguir fazer a dilatação por causa da necessidade desse potássio no, na célula, entendeu? Então, isso são consequências da histamina logo de primeira instância, tá certo? Então, vamos dizer assim, de cara, a histamina, ela vai começar fazendo isso, tá certo? Ela vai fazer a primeira ligação com o seu corpo, no corpo do paciente e vai fazer alguns desses sintomas meio que de imediato, tá bom? Além disso, ela vai começar a ir para a parte da ligação da segunda fase. O que acontece na segunda fase? É uma vasoconstricção, ela vai apertar mais ainda essa dilatação dos vasos sanguíneos, perdão, vai aumentar o fluxo sanguíneo onde no corpo, né, além da parte do pulmonar, que vai ser a dilatação, tá certo? Só que com essa constrição e com esse aumento do fluxo sanguíneo, o seu corpo vai começar a perder energia, já que ele está com potássio limitado nas células. A célula está gastando energia para fazer esse fluxo sanguíneo elevado continuar rodando sem oxigenação, tá certo? Então, com isso, vai levar uma liberação de ácido graxos. Esse ácido graxo, pessoal, ele causa meio que envelhecimento abrupto das células, ou seja, dependendo da quantidade de ácido graxos e do nível que ele tiver no corpo, ele pode levar algumas células, vamos dizer assim, à apoptose, que é a morte celular programada, tá certo? Só que ele não leva de imediato, esse ácido graxo vai começar a circular no corpo. Dependendo da quantidade de tempo, da liberação que esse ácido graxo vai ser liberando no corpo, ele vai aumentar e vai começar a fazer essas consequências, tá certo? No nosso corpo. Além disso, ele vai começar a fazer uma alteração na parte neurológica, tá certo? Neurológica não, perdão, muito perdão, pessoal. Vai fazer uma estimulação no seu corpo sanguíneo de liberações de neutrófilos e basófilos, tá certo? Com o aumento do neutrófilo e com o aumento do basófilo no nosso sangue, vai aumentar a quantidade de histamina no sangue. Por quê? Porque o neutrófilo e o basófilo, ele tem na sua composição histamina. E ele vai querer combater esse sistema, ou a célula, né, que está no nosso corpo, que vai ser o contraste, que para ele é patológico. Então ele vai combater com essa histamínica. Então ele vai aumentar a quantidade de produção de histamina dentro do corpo, induzindo os basófilos e neutrófilos à produção de histamina no corpo. Tá certo? A terceira fase, tá certo, pessoal? Que ela vai começar já um agravamento mais elevado. E aí vai começar a levar a problemas na alteração neurológica, tá certo? Nos neurotransmissores. Com isso pode acabar causando ataque, epilepsia, pode causar, como é que eu digo? Complicação no movimento, tá certo? De membros, paralisia por algum tempo limitado, tá certo? É devido a essa questão, algum terceiro estágio da histamina. Com isso, até aí, você utilizando somente a histamina, tá certo? Pode ter uma resolução de imediato para o paciente, tá bom? Já nesse segundo, no último caso da histamina, que ela já começa a estimular os leucócitos periféricos, que já começa a ir para o sangue, na circulação geral também sanguínea, que começa a invadir baço, fígado, a medula, começa a estimular a medula para a produção de linfócitos
de leucócitos, de neutrófilos, de basófilos, estimula o timo para a sua, vamos dizer assim, o, o, o linfócito ele passa no timo e o timo ele apresenta uma célula patológica, ou seja, tipo amadurecimento, tá certo? A gente começa a aprender a alimentar o que é cenoura, o que é abóbora, o que é pepino, vamos dizer assim. Então o timo ele é um órgão que temos aqui embaixo do externo, tá certo? Que ele vai apresentar todas as células que são do nosso corpo para o linfócito, tá certo? Só que acontece, ele vai produzir de uma forma muito elevada na medula os linfócitos, que vai passar no timo, e o timo ele não vai apresentar a célula do nosso corpo, ele vai apresentar essa célula que para ele está sendo patológica, tá certo? Que é a célula do contraste. Então, com isso, essas células do linfócito ele vai começar a atacar todas as células que estão com ligação com o contraste, tá certo? E vai aumentar uma resposta imunológica e aumentar esse risco de um agravamento dessa crise alérgica que o paciente está levando. Então, com isso, já começa a ser utilizado já a histamina, tá certo? E também o corticoide. Somente a histamina pode acabar não tendo uma eficácia contra para essa paralisação, tá certo? Da resposta da resposta alérgica, tá certo? Perdão pela trava da fala. Corticoide, a função do corticoide, né? Já que o histamínico tem aquela função, por isso que ele tem que administrar ao paciente de imediato o antihistamínico, o corticoide ele vai impedir que a histamina consiga ligar naqueles receptores para fazer a ligação da histamina 1, da histamina 2, 3 e a 4, que está falando com vocês, tá certo? Vai inibir os estímulos que está tendo no corpo para a produção de linfócito, tá certo? Vai inibir a estimulação para que o neutrófilo e o basófilo liberem histamina no corpo, tá certo? Então ele vai parar toda essa resposta inflamatória, toda essa resposta alérgica que o corpo vai estar acontecendo. E além disso, ele vai impedir que as histaminas que já estão no sangue ela consiga fazer a ligação nessas células para voltar a ter um outro processo alérgico, tá bom? Por isso, pessoal, que nessas procedimentos, a tomografia computadorizada, ressonância magnética e do arco cirúrgico, o operador, a gente tem aquele visor na sala de operação que a gente consegue ver o paciente. Por quê? Se ele tiver um processo alérgico que não consiga apertar a perinha, que é o comunicador dele de imediato com o operador, a gente consegue visualizar se o paciente está tendo alguma crise alérgica, se ele está vomitando, se ele começou a tremer, se ele começou a mudar de cor, tá certo? E uma coisa importante para a gente saber se o paciente já está saindo da sala de exame para a sala que ele vai trocar de roupa, como procedimento, é saber como ele estava antes e depois, tá certo? Como assim? Tem operadores que ele senta ali na questão do aparelho, então a técnica de enfermagem, a enfermeira pega o paciente, coloca lá no, na mesa do aparelho, da tomografia ou da ressonância magnética, no arco-C nem tanto, porque como o médico vai estar lá, então ele vai ver 100% tudo que o paciente vai estar passando, tá certo? Mas na ressonância magnética, na tomografia, o que acontece? Você não vê como que o paciente está antes, se ele já tinha algum rubor no braço, se ele já estava vermelho. Então, se você só for tirar ele, daqui a pouco ele está com aquele vermelho porque tem uma zika, um exemplo, e você vai achar que é uma questão alérgica. Então, vai botar a histamina no paciente sem nenhuma necessidade. Ou o paciente pode estar passando por uma alergia, você não vai ver, porque você não vai nem colocar o paciente, nem retirar o paciente da sala de operação, vai tirar o paciente, ele vai trocar a roupa e pode ter um processo alérgico tardio, tá certo?
E se for aquela pessoa que já tem alergia, ele vai tomar o remédio dele, que é a base de histamina, e não vai sofrer efeito nenhum, tá certo? Porque pode ser que seja já um efeito tardio, tá certo? Então a gente acabou de perceber que quando é um efeito meio tardio, somente a histamina pode não haver uma finalização muito concreta. Para uma questão segura, a gente fazer esse procedimento da tomografia computadorizada, da ressonância magnética e também do arco cirúrgico de uma forma tranquila para os pacientes que têm alergia ao contraste com iodo, principalmente que tem alergia a frutos do mar e a dipirona. Como é que a gente vai saber disso? Que tem paciente que ele pode negar até a morte, que ele não tem alergia nenhuma, tá certo? Só que acontece, na anamnese, assim que o paciente vai na recepção, a recepcionista é protocolo da instituição, tá bom, pessoal? Ela sempre pergunta se ele tem alergia a alguma coisa, faz a anotação. Então, quando ele for para a sala de triagem, a enfermeira vai fazer novamente várias perguntas, inclusive se ele tem alergia ou se ele já sofreu alguma alergia, se já teve uso de contraste já alguma vez. E com isso a gente vai começar a perceber se o paciente está tendo alguma contradição ou se ele realmente está falando todas as questões, tá certo? Para a própria segurança dele. E é muito importante enfatizar para ele que se ele tiver alguma alergia à questão de camarão ou a fruto do mar, tá certo? Tem gente que acha que tem alergia a caranguejo, mas tem alergia a camarão. Então, pode ser na hora que estiver lá, porque é uma questão diferente, né? Ele não vai só comer, vai ser administrado de via venosa, tá certo? Então, vai ser direto a composição do material diretamente dentro do corpo dele, tá certo? Então o corpo pode agir de uma forma que ele não conhece, nunca aconteceu. Então às vezes com isso que ele pode omitir essa informação, tá certo? Então temos que enfatizar bastante para o paciente essas questões. E dipirona também, porque também pela composição do contraste iodado, ele é muito familiarizado com a dipirona. Então, se o paciente tiver alergia à dipirona, ele também pode ter uma crise alérgica na mesa, tá certo? Por questão dessa alergia e do composto celular dessa molécula ser muito parecida com a dipirona, tá certo? O que a gente faz? A gente faz um processo chamado de desensibilização. O que é isso? A gente vai pelo menos, uma pessoa é sensível a esse tipo de molécula, né? Ela é sensível à molécula de camarão, é sensível à molécula de dipirona. Então, já que ele está sensível, o corpo dele está sensível a esse tipo de molécula, a gente vai tirar essa sensibilidade do corpo do paciente. Ou seja, ele vai ficar exposto a essa molécula que ele tem essa sensibilidade, tá certo? Mas vai ficar exposto por um tempo de controle, que depois a gente vai tirar toda a substância do corpo dele e ele pode fazer o exame tranquilo sem ter nenhuma crise alérgica para aquele contraste. Mas isso é se o contraste for de uma forma que não pode ser descartável o uso do contraste, tá certo? Ele tem que ser administrado, tá bom? E o outro contraste que pode ser administrado não vai ter nenhum efeito, tem que ser realmente de uma forma que não tem como trocar, tá certo? Aquele contraste. Então, o que acontece? Em algumas instituições, pede para que o paciente vá um dia antes do exame, tá certo? Ou até mesmo 10 horas antes, ou até 4 horas antes do exame. Por quê? Porque lá, quando o paciente estiver lá naquele local, ele vai tomar uma quantidade de histamina, tá certo? Antihistamínico, perdão. Porque ele já vai ter esse antihistamínico no corpo, assim que tiver contato com a molécula do iodo, ele não ter a crise alérgica. O corpo, assim que produzir a histamina, os antihistamínicos vai atuar e impedir as reações alérgicas, tá certo? E além disso, ele vai tomar antihistamínico e os corticoides, tá certo? Porque se ele, depois que tiver o exame e ele for liberado, começar a ter alguma reação tardia, o corticoide vai estar impedindo, tá certo? Essa histamina de fazer essa ligação celular e com isso impede dele ter alguma reação
alérgica, tá ok? Além disso, assim que ele passar por esse procedimento de tomar aí antihistamínico e o corticoide antes do procedimento, ele faz todo o procedimento e após, assim que ele termina, ele é obrigado a tomar soro fisiológico, tá certo? Com auxílio de medicação diurético. Por quê? Vai induzir a filtração glomerular, vai induzir com que os rins deles consigam filtrar todo o sangue e com isso eliminar o mais rápido possível o contraste que está dentro dele, tá certo? Então, antes que ele consiga sair da instituição e que o antihistamínico não dê conta, dependendo da alergia que ele tenha, então a gente faz com que o paciente urine, tá certo? Ainda na instituição, para que todo o contraste ou a maior quantidade dele possível seja eliminado, impossibilitando uma alergia tardia do paciente, ok? Então, praticamente a dessensibilização é isso. O paciente vai chegar antecipado da hora do exame, vai passar por um processo de medicamento, tá certo? Que vai ser um antihistamínico e corticoides, tá ok? Ele vai passar a tomar essa medicação. Dependendo da instituição e dependendo do grau dele da alergia, vai variar o horário de 24 horas ou até 4 horas antes da iniciação do exame, tá certo? Vai passar pelos exames, sendo monitorado pela gente e acompanhado como é que está, né, com certeza, o paciente. E após o término do exame, ele vai ser submetido a soro fisiológico com diuréticos, que é para forçar o paciente a fazer a eliminação, mas que de uma forma mais rápida, tá certo? De todo aquele contraste que está dentro do seu corpo. Após o término da utilização do soro fisiológico com o diurético, o paciente ainda fica sob observação, tá certo? Por um tempo determinado, meio que 30 minutos, uma hora, ou até uma hora e meia, dependendo do como esteja a aparência do paciente, tá certo? Para após isso, após a instituição ter uma segurança, liberar o paciente. Por quê? Qualquer consequência que o paciente venha a ter depois da, da utilização de contraste, ele em casa, no meio do caminho, no dia seguinte, que ele possa ter e possa acabar tendo óbito ou perca motor, perca de condicionamento motor de algum membro, de alguma coisa que ele possa ter, a instituição pode ser processada, tá certo? E com isso é uma questão que nenhuma instituição quer passar por um processo, né? Por mais que ele queira o bem do paciente, ninguém quer receber um processo e perder praticamente todo o recurso, o dinheiro que ele ganhou fazendo aquele procedimento com aquele paciente e até outros, não é isso? Então, essas questões é principal para todos os pacientes que têm alergias ao tipo de contraste, tá certo? Ele vai chegar antes do início do exame, vai ser submetido à medicação, que é o antihistamínico e corticoide, tá certo? Vai fazer o exame sendo supervisionado, depois ele vai passar por um soro fisiológico com a utilização de diuréticos para acelerar o metabolismo, a filtração do sangue, para eliminar de forma mais rápida todo aquele contraste, ou a maior parte do contraste naquele corpo do paciente, tá certo? Ficar em observação até ter uma confiabilidade, tá certo, de como está o paciente, para após tudo isso ele ser liberado da instituição, ok? Com isso, a gente fica por aqui, essa terceira aula. Espero que tenha sido compreendido para todos vocês.